Vamos lá, para finalizar nossa conversa, vamos falar sobre o teorema do limite central. Por que ele é importante? Até agora, a gente está falando de distribuição normal, né? É verdade que o desvio padrão e a variância não estão definidos necessariamente para distribuição normal. Você pode calcular o desvio padrão e variância para qualquer distribuição estatística, para qualquer variável escalar que tenha qualquer distribuição estatística diferente dessa, certo? Desde que seja finita, obviamente, mas enfim, desde que não seja um caso absurdo. Ah, mas a gente tem insistido muito na distribuição normal, e a gente vai falar muito da distribuição normal ao longo do nosso livro. Vários métodos de análise presumem que a gente diz que os resíduos, mesmo não as variáveis, mas os resíduos, são normalmente distribuídos. Presumem que a distribuição normal apareça nos seus dados de alguma maneira, certo? E por que a gente pode fazer isso? Né? O teorema central do limite ele é muito importante para vocês ficarem confortáveis com o pressuposto da normalidade. Segundo o teorema, quando nós somamos um conjunto suficientemente numeroso de variáveis aleatórias descorrelacionadas e finitas, o resultado tende a uma variável normalmente distribuída. Certo? O que isso quer dizer? Então, você tem uma prova, em princípio, né? E essa prova tem, e os itens dessa prova, assim, a menos de uma competência média que todos os itens avaliam, certo? Imagina que existe um resíduo, né, um desvio, sei lá, o aluno ele tem uma competência que poderia ser quantificável em 700, né? Mas um item ele acerta, outro ele erra, então ele tem uma certa aleatoriedade no erro e no acerto. Quando você somar tudo, né, a expectativa é que, independentemente da distribuição estatística de cada item, quando você compuser um resultado que depende de todos eles, por exemplo, somando-os, esse resultado é normalmente distribuído, certo? E você tem como demonstrar isso rigorosamente. A gente demonstra isso em mecânica estatística, demonstra isso não só digamos, em estatística aplicada às ciências sociais, mas é um resultado importante também para as ciências da natureza, para o laboratório de física experimental, certo? Se vocês quiserem depois alguma literatura acessível sobre isso, mais enraizada na educação em ciências, eu posso passar para vocês, certo? Mas o mais importante que a gente precisa saber é que quando você compõe um, um valor que vem da soma de várias observações, certo? Ou da média de várias observações, certo? E essas observações têm distribuições estranhas, certo? Distribuições quaisquer, desde que sejam finitas e descorrelacionadas. Quando você soma tudo isso aqui, você vai chegar numa variável que é normalmente distribuída, certo? Desde que você esteja somando uma quantidade suficientemente grande de termos. Bacana? Vamos ver como é que isso funciona no R, a título de exercício? Vamos lá. Então tá. Aqui tá eu vou construir um data frame, certo? A primeira coisa que esse data frame faz, na verdade, esse data frame tem como ponto de partida uma matriz. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos separar isso aqui. Tá aqui a matriz, né? E essa matriz, o recheio dela é uma série de observações uniformemente distribuídas. A função, só para a gente se lembrar, né? A função rnorm sorteia números aleatoriamente, random, R de random, certo? De aleatório. Ela sorteia valores aleatoriamente de uma distribuição rnorm, função normal. A função runif sorteia aleatoriamente dados de uma função, de uma distribuição uniforme, certo? E é isso que a gente vai ver acontecer aqui. runif 25.000. Então, aquele comando ali está gerando um vetor atômico com 25.000 entradas, todas elas carregadas de dados uniformemente distribuídos, certo? Aí eu vou pegar esse vetor aqui de 25.000 entradas e vou preencher uma matriz com ele. Essa matriz tem 500 linhas e 50 colunas. Observe que, estrategicamente, 500 vezes 50 vai dar os 25.000. Então, vai preencher bem direitinho a matriz, certo? Agora eu quero, para a gente ser mais feliz, para eu poder usar operações de data frame, eu vou transformar essa matriz em data frame. Então eu vou inseri-la dentro da função asDataFrame. as.data.frame, ok, sem ponto, certo? Essa função transforma qualquer objeto tipo tabela, que está dentro dela, em um data frame, especialmente uma matriz. Bacana? E eu vou armazenar isso na estrutura chamada df. Então df é o meu data frame. Executei. Pá. Pronto, é um código silencioso, surgiu lá no meu ambiente global, o df, e ficou guardado lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a primeira coluna do df
bacana, primeira coluna, e eu vou gerar um histograma para ela. O que vocês acham que vai acontecer se o DF está repleto de variáveis, repleto de dados que vêm de uma população uniformemente distribuída, né? Então, se ele vem de uma distribuição uniforme, quando você pegar aqui a coluna, vai dar uma coisa com cara, distribuição uniforme, tá vendo? Isso aqui é uma distribuição uniforme. Então, as ocorrências, elas estão todas mais ou menos no mesmo nível, flutuando em torno de um patamar, certo? Um patamar horizontal. Bacana? Então, isso é o que a gente chama de distribuição uniforme de dados. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou pegar essa distribuição uniforme, que ela é claramente anormal, certo? Isso aqui não é normal. Obviamente, isso não é o normal. Eu vou pegar isso daqui e eu vou somar todas as linhas da matriz. A função que soma as linhas é chamada row sums, com o primeiro S maiúsculo, certo? Então eu tenho uma matriz que é uma tabela, um data frame, que é de 50 colunas e 500 linhas. Eu vou somar todas as linhas, quer dizer que eu vou ter uma coluna aqui, certo? Eu posso imaginar uma coluna com a soma de cada entrada dessa coluna é a soma de todas as linhas da matriz, de cada linha da matriz. Então tá, então eu devo ter como resultado 500 observações, que vem da soma de variáveis uniformemente distribuídas, anormalmente distribuídas, certo? Quando você soma diversas variáveis, no caso 50 observações, de variáveis que não são normais, olha o que acontece. Vou fazer aqui o histograma da soma das linhas, tá vendo? Não é uma distribuição aproximadamente normal? Tá vendo? Tem um formato de boca de sino, né? Tem como testar isso de forma muito rigorosa, a gente não vai fazer isso agora, é totalmente fora do escopo da nossa disciplina, certo? Mas tem como você demonstrar rigorosamente que no limite em que a quantidade de termos tende ao infinito, aquela distribuição ela tende rigorosamente à distribuição normal. Então a distribuição normal, a gente fala o tempo todo dela, porque ela é realmente muito especial, ela merece essa importância toda, ela é uma distribuição especial. Ela é a distribuição para a qual a maioria das medidas experimentais tende. A grande maioria. Porque a grande maioria, ela resulta, a grande maioria carrega um componente aleatório que resulta da combinação de muitos efeitos diferentes. E quando somados, tendem a produzir um efeito que é como o do andar do bêbado. Que, enfim, é um problema legal da estatística que a gente pode discutir em algum momento. O pessoal que é da física sabe do que eu estou falando. Bacana?